Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e junto da Júlia a gente vai contar o que a gente assistiu nessa semana. Então, no cardápio de hoje nós temos Yansan Oya. Então, um filme que eu e a Júlia vamos falar essa semana é O Pagador de Promessas, um filme brasileiro de 1962. Então, antes de começar, só lembrando que a gente tem na descrição do episódio a lista de filmes que a gente está assistindo, né? Além disso, as redes sociais, que é o @cinemagrilo no Instagram. Você pode também nos mandar um e-mail no podcastcinegril@gmail.com. E também, né, no último mês, a gente teve um mês e meio, a gente teve uma novidade, né, Júlia? Qual que é a novidade que a gente teve? São os episódios drive-thru. Vocês devem ter visto aí nas últimas semanas. São episódios, é um spin-off do Cinema Grill. E são episódios mais curtos, com comentários mais breves, assim, sobre filmes que às vezes foram filmes interessantes, mas não para um episódio inteiro e até para abranger filmes diferentes que, né, assim, a gente tem assistido, mas que não vai alongar tanto para um episódio só. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha ali na tua plataforma, Spotify, para ver os episódios que já foram lançados. Depois conta pra gente o que você achou. Isso aí, muito bem. Então o propósito é bem esse, né? O drive-thru, então, episódios curtos, sem spoiler de alguns outros filmes. E esses episódios grandes do Cinema Grill, quando a gente achar que é um filme que merece um pouco mais de discussão, né? Até levou um tempo, acho que a gente pegou uma leva de alguns filmes não ruins, mas talvez mais ou menos, assim, assim que a gente sentiu que talvez não tivesse um grande espaço para conversa, né? Até por isso que a gente demorou. Eu tava dando uma olhada, a última vez que você participou foi na Cidade dos Sonhos, né? Nossa. Que já faz mais de mês. Que foi o episódio mais longo, tá? A gente fez muito grande, depois ficou meio que no hiato, assim, né? E agora eu recebi pra voltar a participar, então... Você recebeu o passe. Eu topei. Renovou o contrato da Júlia aí, daí agora ela tá participando de novo, né? E é isso. Além disso, né, no drive-thru eu vou começar a deixar na descrição do episódio, você pode clicar e ele vai abrir diretamente a plataforma do streaming um filme. Então na última eu deixei, Ju, na descrição lá, por exemplo, eu falei de um filme que tem no Star Plus. Daí lá na descrição do episódio tem o link do Star Plus, que você clica e ele abre o filme no Star Plus. Então para facilitar ainda mais, né, esse acesso aí aos filmes que a gente comenta. Então, vamos começar aí, depois de um hiato, mais ou menos um mês e pouco aí de episódios mais curtos, né? Agora vamos voltar aí com tudo, falando de um filmaço que é O Pagador de Promessas. Mas continue. Prometi também dividir minhas terras. Dividir? Com quem? Com os lavradores mais pobres do que eu. Igualmente? Sim, padre. Ah, sei. Descanse. E o burro? Sarou em 2 tempos. Milagre. Milagre mesmo. No outro dia já tava de orelha em pé, relinchando. E uma semana depois todo mundo me apontava na rua. Lá vai o Zé do burro, com o burro de novo atrás. Eu nem dava confiança. Nicolau muito menos. Só eu e ele sabia do milagre. Eu, ele e Santa Bárbara. Muito bem, então O Pagador de Promessas é um filme de 1962, de 1 hora e 38 minutos, dirigido pelo Anselmo Duarte e estrelado pelo Leonardo Vilar, a Glória Menezes e o Dionísio Azevedo. Então esse filme a gente assistiu no Globoplay, e só tem no Globoplay. E eu assisti porque eu tava naquela, né, que a gente até foi uma das promessas aí de 2023 para esse podcast, que a gente vê filmes de outros lugares, especialmente filmes brasileiros. E uma curiosidade que eu não sei se você sabe, Júlia, mas esse é o único filme brasileiro e é o único filme sul-americano da história a ganhar a Palma de Ouro de Cannes. Então ganhar o título ali de melhor filme, né, pelo festival ali de Cannes. E foi o primeiro filme brasileiro a ser nomeado pelo Oscar. Não ganhou, mas foi o primeiro filme a ser nomeado pelo Oscar. Então é um filme que tem uma carga histórica muito importante para o nosso país, né? Então eu fiquei muito curioso, né? Pô, será que esse filme é tudo isso mesmo, né? Para ser o único... É claro que a gente sabe que tem um pouco do viés, assim, de muito eurocentrista, né? Então eles vão dar mais prêmios pros filmes deles, né? Mas eu fiquei encucado, né? Um filme de 62 que ganhou a Palma de Ouro, então... confesso que fui com esse filme com uma expectativa muito grande. Se for falar uma sinopse, seria a seguinte, um parágrafo.
Um cristão simples, mais devoto, faz um voto a Santa Bárbara depois de salvar seu burro. Mas todos que ele encontra parecem determinados a entender mal suas intenções. Será que ele será capaz de manter sua promessa no final? Bem, esse filme, antes de começar a entrar na parte dos spoilers, se você tem um mínimo de interesse assim, por filmes brasileiros, eu recomendo, que eu achei um filme muito, muito bom. Imagino que a Júlia compartilha essa sensação, né, Ju? Gostei. Uhum. Então, é um filme excelente. Então, se você tiver Globoplay, eu sugiro muito que você assista esse filme antes de continuar. Se você não tiver, não tem problema. A gente vai tentar um formato diferente hoje, que é falar de forma bem mais objetiva sobre o filme, é claro, com spoilers, né? Mas não acho que seja nada que vai, talvez, assim, um pouco prejudique, mas não vai acabar com a tua experiência, né? Eu sinto que, talvez nos outros episódios eu entrava muito nos nuances de cada cena e eu acho que talvez poderia ficar um pouco mais cansativo. Então hoje a gente vai tentar um negócio diferente que eu vou falar de forma mais breve e mais direta, e daí a gente vai cair já mais na discussão, que é a parte mais divertida, que é a parte mais legal aí do podcast, né? Então, vou te dar aí 5 segundos pra pausar o podcast, ir lá no Globoplay, assiste esse filme, que não é um filme longo e é um filme muito bom, e daí sim você vai voltar aqui e vai continuar a me escutar. E a escutar a Júlia. Então, o Pagador de Promessa, ele acompanha o Zé do Burro, que é o personagem principal. Ele é um camponês, mora no interior da Bahia, e ele faz uma promessa de que para que o seu burro seja salvo. Ele estava doente, e ele faz esse pedido, né, para Santa Bárbara, de que caso ele sobreviva, ele vai carregar uma cruz do tamanho da cruz de Cristo, né, então uma cruz grande, vai arrastar e vai carregar do interior da Bahia até a igreja de Santa Bárbara, que fica em Salvador. E ele faz essa promessa, a mãe de santo da sua região lá no interior da Bahia. Então ele faz a promessa a Yansan, que seria a tradução ali do candomblé, né? Dos orixás ali para a Santa Católica Santa Bárbara, né? Então ele faz essa promessa a Yansan, Santa Bárbara, e acontece que é concedido esse milagre. Então o burro dele sobrevive, e logo nos créditos a gente vê ele carregando então essa igreja através do sertão da Bahia, e o filme já começa ali dele chegando na igreja. Acontece que depois que ele chega na igreja, o padre não deixa ele entrar e não deixa ele pagar a promessa, porque ele considera essa promessa uma promessa indevida, um sacrilégio, justamente porque ele pediu para salvar a vida de um animal, e ele pediu a uma entidade, né, numa situação ali a mãe de santo, que ele considera que é uma religião demoníaca inferior à religião católica, e ele não considera que Yansan é a mesma coisa que Santa Bárbara. Portanto, ele invalida a promessa dele, e ele não deixa, mesmo fazendo toda essa peregrinação, entrar na igreja em Salvador. Acontece então que o Zé do Burro é muito teimoso, né, ou perseverante, e ele continua, e ele fica nas escadarias por dias e dias querendo entrar na igreja. Acontece que só a presença dele vai gerar interesse de vários grupos, né, e que vão usar dele como uma espécie de líder para suas demandas, seja demanda de reforma agrária, para falar sobre racismo, defesa do candomblé e da liberdade aí cultural, religiosa em Salvador, né? E até mesmo as pautas socialistas. Por causa disso, a situação começa a escalar, começa a gerar uma multidão que fica acompanhando o Zé na escadaria, querendo entrar na igreja. E o Zé continua firme nessa ideia de querer entrar na igreja. Acontece então que a polícia chega para tentar prendê-lo por uma acusação de agitação, levante popular. Isso gera uma briga generalizada nas escadarias da igreja, com o Zé morto ao final. Então o filme acaba com o povo se revoltando, pegando o corpo do Zé junto com a cruz e entrando dentro da igreja. E o filme acaba aí. Muito bem, O Pagador de Promessas, um filme que eu gostei bastante, mas eu queria primeiro escutar você, Júlia. O que você achou do filme? Gostou, não gostou?
Eu gostei bastante, assim, valeu a pena ter assistido. Até no primeiro dia que a gente viu, eu acabei dormindo. Só que daí, pouquinho, né? como tinha toda essa premiação e você gostou muito, aí no dia seguinte eu acordei e vi, né? Voltei um pouquinho e assisti até o final. Apesar de ser um filme curto, eu acabei dormindo, não porque tava, né? Porque realmente tava muito cansado. Porque você gosta de dormir, vai. Mas valeu a pena, gostei bastante. Eu tenho, assim, quando abriu ali o filme preto e branco, eu fiquei meio assim, porque eu particularmente prefiro o filme colorido, assim. Uhum. Por às vezes ter um filme preto e branco, um ritmo mais devagar, é um filme mais antigo. Eu não gosto tanto, né? Acho que já vi filmes bons, mas eu tenho um certo, assim, preferência por filmes coloridos. Mas, achei que vale a pena, gostei bastante. Bem, assim, de forma geral, né, no comecinho ali a gente vai vendo, vai se afeiçoando um pouco ao Zé do Burro, né, uma pessoa, acho que tem um coração muito grande, assim, uma pessoa simples, humilde, né, e a gente percebe como ele é puro, assim, né, tem um amor ali ao animal dele, né, e, assim, fez uma promessa com o pouco que ele tem, ele falou, não, se ele, né, sobreviver, vou dividir minhas terras, vou levar. Então, assim, não mediu esforços. Verdade. Você contou, né, um ponto importante que eu acabei passando, né, que a promessa dele não era só a cruz, mas que ele ia dividir a terra deles com os vizinhos, ele ia se desapegar do pouco material que ele tinha, né. Então, a gente percebe, assim, um personagem principal, eu considero, assim, uma pessoa muito pura, assim, né, na sua intenção, em estar preocupado ali com algo que era importante pra ele, né, o seu animalzinho ali, e tentou fazer o que era possível com o pouco que ele tinha, né, e realmente estava determinado a cumprir isso que ele teve, né, essa promessa que ele fez. E, assim, acho que o interessante do filme é que ele pega alguém, assim, muito simples, né, muito puro, e vai mostrando como um sistema todo, né, se aproveitando dele, levando uma situação extrema que é, né, o final do filme. Então, eu acho, assim, que o filme traz muitas reflexões, assim, a partir de um personagem muito... eu gostei muito, achei um personagem simples, mas a gente vai se afeiçoando a ele, eu acho que, né, até expandindo um pouco o que você falou, assim, eu acho que pra mim, eu gostei, assim, muito, muito, muito do personagem principal, porque eu acho que é bem o que você falou. Apesar dele ter uma extrema simplicidade, né, e uma inocência exagerada até, né, porque a mulher dele vai junto com ele, daí a mulher dele trai ele meio que, assim, ele tem uma inocência, né, ele espera sempre o bem das pessoas, espera ser bem interpretado pelas pessoas. Apesar das situações que ele passa ao longo do filme, eu sinto que ele talvez seja um dos personagens mais fortes que eu já vi, tipo, representado nos filmes, né? Porque, assim, mesmo com tudo jogando contra ele, tudo. A mulher dele tá traindo ele tá lá sem comer, ninguém quer deixar ele entrar com a cruz, ele permanece firme no objetivo dele, né? Ele fez uma promessa, essa promessa foi concedida e ele precisa pagar. Então é uma coisa, assim, é uma coisa divina, assim, que ele sente, né, que as pessoas não vão impedir ele, né, e ao longo do filme as pessoas vão até meio que tentando seduzir ele pra usar dele, assim, como se fosse um líder popular, ou assim, né, pra brigar pelas pautas das pessoas, né, que não querem brigar por isso, e ele simplesmente se recusa a ser essa pessoa, falou, não, eu só quero subir, eu só quero entrar e terminar minha promessa, sabe? Então eu acho que, pra mim, isso é a coisa que mais brilhou do filme pra mim, que foi ser esse personagem extremamente firme no que ele acreditava, né, mesmo com tudo jogando contra, ele ia cumprir a promessa dele. É um caráter, assim, né, que isso não necessariamente tá relacionado com estudo, conhecimento, um cargo, né, social, enfim, uma pessoa super simples que no fim tem muito mais caráter, é uma pessoa muito integridade, talvez, né? Exatamente, do que todas as pessoas ali que estavam tentando se aproveitar disso, assim, né? Então, ou que tinha um discurso muito bonito, né? Sim. Muito redondo, e ele, no fim, ele era a pessoa mais íntegra e mais pura de toda aquela cidade, né? Sim. E às vezes, né, o que isso leva teve que se sacrificar no fim porque não se encaixou ali onde os interesses maiores ou quem tem o poder ou a força queriam, né, assim. Sim. Um ponto que eu gostei muito desse filme, né, isso eu já tinha conversado no podcast, que eu gosto muito de filmes mais curtos, assim, né.
Não que seja... Mas eu sinto, assim, que o filme tem que ter o tempo dele. Mas eu gosto desse filme porque ele é muito direto, né? Tanto que, assim, ele já começa os créditos, que até eu achei bem legal os créditos nesse sentido, como se fosse um prólogo ali, uma introdução, que é só o Zé atravessando o sertão. Então, só cenas do Zé atravessando o sertão com a cruz. Então, a gente não vê toda essa batalha que ele teve, mas dá pra ver que foi uma coisa muito sofrida. Sim. E foca diretamente na última parte, que é subir as escadas e entrar na igreja, né? Então, eu gosto dessa coisa, assim, bem direta do filme. E a gente consegue aproveitar mais, né? Do que interessa, do cerne da questão, que é ele entrar na igreja ou não, né? Eu acho que um ponto dentre todos, assim, que chamou atenção pra mim é que o padre entendeu essa grande promessa dele como se fosse, assim, ele querendo chamar atenção ou se... chegar a fazer algo como Jesus, Passar assim. por mártir, assim. Isso, e pro padre isso pareceu, quer se achar e tudo, mas no fundo a gente sabe, conhecendo ali o personagem, que não, realmente ele ofereceu algo porque era algo muito importante, não porque ele queria aparecer, isso é muito verdadeiro, acho que essa promessa que ele fez, né, é diferente, e no fim das contas, né, o que o padre mais temia, que era justamente ele se tornar um mártir, foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, realmente. Ele entrou exatamente morto, né, crucificado dentro da igreja. Então ficou ainda mais parecido, né, com Jesus em si. Que era o medo do padre, né? Sim. Que ele, né, ficasse achando que era Jesus. Eu acho que o filme, ele também, ele bate muito... Essa é a parte mais óbvia, assim, do filme pra mim. Que ele bate muito na tecla do caráter elitista da igreja, né? Do preconceito com as coisas que existem no Brasil, né? Então, ele, por não considerar a promessa adequada, ele não deixa ele entrar na igreja, né? Como se ele definisse quem a promessa era uma coisa devida ou não, né? Tanto que o Zé, na simplicidade dele, fala, não, mas a minha promessa é com Santa Bárbara, não é com você, tá? Assim, não é você que vai me impedir, sabe? E o ponto legal, assim, dessa teimosia dele, não é uma teimosia, né? Realmente sim uma integridade, uma perseverança de, não, eu devo isso e eu vou fazer isso, não importa o que for acontecer. E as coisas... E realmente ele é acho que semelhante, assim, a parte bíblica, assim, né? Que daí o filme obviamente faz muita referência à história bíblica, né? De que ele passou por várias provações, né? Sim. Então a provação da esposa traindo ele, a provação dele virar capa de revista, as pessoas interpretarem que ele doou as terras como ele fosse socialista, como se ele fosse... e vão interpretando as falas dele, que ele fala uma simplicidade muito... assim, pura, né? Ele fala o que ele fez, ele entregou o que ele tinha, e isso é levado ao extremo pelas outras pessoas em volta, por uma insatisfação das pessoas, né? Acho que isso entra no outro ponto do filme, que pra mim foi... Eu senti que realmente daí entrando mais no subtexto, até que a presença dele, assim, né? De um camponês, uma pessoa simples, tentando cumprir a sua promessa, e uma grande instituição impedindo que ela aconteça, virou um símbolo da insatisfação popular, né? E assim, rapidamente ele é associado com um perigo para a sociedade, né? Então, eu entendo que a polícia, a igreja, eles entendiam que o Zé do Burrão, uma pessoa simples, ele só queria cumprir a promessa. Mas conforme o filme vai progredindo, como ele começa a ter esse caráter desafiador simplesmente por estar parado ali, ele vira um perigo para a sociedade elitista da época, né? Só a existência dele, né? Ele tá parado ali na frente da igreja, mesmo, e eles sabem que ele não tem essa ambição, mas de forma sem querer ele acaba virando esse símbolo de revolta popular, né? Sim. Então isso que eu achei muito interessante do filme, né? E também acho que a questão acho que em primeiro ponto ali também, assim, entrando um pouco mais nessa parte da igreja em si, né? Eu acho que o primeiro momento ali o padre já teve um julgamento sobre, você carregou essa cruz enorme, tá querendo parecer Jesus, né? Uhum. E também, assim, acho que a questão do rigor, né? De, poxa, foi feita uma promessa bem intencionada, né? Ele conversou com o Zé do Burro, dava pra perceber que era uma pessoa simples, que talvez não tinha todo o conhecimento de como deveria ser uma promessa adequada, do jeito certo, né? Ele teve acesso ao que ele tinha lá, né? Mas no fundo era pra Santa Bárbara, né? O pessoal realmente foi feita num outro local, né?
que daí tinha a Mãe de Santo que teria a correspondência com a Santa Bárbara, né? Mas só por isso ele invalida essa intenção verdadeira dele ali, né? E acho que tudo que ele temia acaba realmente acontecendo, né? O padre temia ali, acaba acontecendo justamente só pela presença dele, né? Que ele não chegou a se tornar agressivo ou algo nesse sentido, mas estar ali realmente tentando aguardar um momento que o padre se tornasse mais flexível, trouxe tudo isso que você falou, né? E eu acho interessante também que o filme, daí o padre acaba gerando um problema, né? A pessoa tá parada ali, né? E começa a agregar gente, notícia, começa a ficar uma bagunça ali naquela região. E acho legal que daí o padre ele tem um conselho ali, né? Ali da Igreja Católica para decidir o que fazer, né? Enquanto tinha um ou outro que decidia, que pensasse, poxa, a gente pode deixar porque daí vai acabar, né? Mas outros que entendiam assim, puxa, se a gente deixar ele, vai também não vai funcionar para parecer que a Igreja Católica não tá seguindo com seus preceitos, e que daí eles chegam no ponto de que ele vai ser perdoado se ele desistir da promessa, né? Então eles tentam barganhar com ele, né? Tentam diminuir a promessa dele, né? E ele não cede, né? Mesmo com todo mundo, chega todo mundo lá, toda a multidão lá pra tentar pôr panos quentes, né? E desarmar a situação. Ele fala que não vai parar de jeito nenhum e só vai sair de lá depois que ter entrado na igreja e ter cumprido a promessa dele, né? Porque ele encara tudo isso, todas as dificuldades, como parte da cobrança da Santa Bárbara, né? E eu acho que você entrou bem no ponto, né? Nessa questão da Yansan. Daí tem outro nome que é Oiá, né? Que são os nomes do Orixá, né? Tal. E que tem uma correspondência com a Santa Católica, mas é interessante até da história do Brasil, porque não é que existe uma correspondência lá da origem da religião, né, africana, mas é porque durante a escravidão eles tinham que, de alguma maneira, cultivar os seus deuses, né, e o que eles fizeram era fazer uma relação com alguns santos cristãos para os seus deuses, né, tanto que tem igrejas em Minas Gerais que tem desenhos de orixás, né? Só que representados como santos católicos, né? Então isso é uma coisa que se descobriu depois. Então era como se fosse uma espécie de código, na verdade, né? Para eles poderem ter a sua... cultivar, né? Continuar, né, com os seus hábitos religiosos, né? Isso é uma coisa muito interessante do Brasil, de que eles tinham que esconder, e a maneira de esconder era fazendo essas correlações. Não, eu não sou devota de Yansan, eu sou devota de Santa Bárbara. Então eles escolheram essas, né? E o Zé do Burro, na inocência dele, conversou, pediu a Yansan. E pra ele, Yansan é a mesma coisa que Santa Bárbara. E tá feito. Ele tem uma visão mais unificadora das religiões, né? Ele tem uma noção de que, cada um chama como quiser, mas é a mesma entidade, né? Que é uma visão legal, né? De pensar que talvez todas as religiões são aspectos de algo superior que a gente não sabe exatamente como que é, né? Como se cada uma completasse a outra. Uma espécie de quebra-cabeça que cada pessoa foca num aspecto dessa divindade, que é Deus, que são os deuses, enfim, né? Sim. E eu acho legal que ele conta um pouco dessa história brasileira, né? Acho que até levanta um pouco a ideia, assim, que talvez no Brasil a gente, assim, não conhece tanto, né, toda essa diversidade que existe, até pela história do Brasil, né, então várias coisas que a gente desconhece e às vezes até justamente é visto de uma forma mais negativa, né, então é legal que o filme traz ali quando uma dos grupos que vem é justamente, né, os praticantes do Candomblé, que vem ali justamente para tentar também ter o seu espaço respeitado, né, a sua religião, sua crença, enfim. Acho que eles aparecem junto, né, ali, né, nesse movimento todo, né, na figura dele ali. Que isso talvez não seja, todos acreditam, né, da sua forma, a sua maneira ali, não que uma coisa exclua a outra, né. Então, acho que eles tentam também participar desse momento ali para trazer e buscar respeito, né, o que eu acho que daí pra mim é o ponto principal do filme, é justamente isso, que eu acho que o filme toca nas origens do Brasil, né? Que é essa mistura dos colonizadores portugueses, indígenas, escravos,
e como existiu uma, e ainda existe, né, essa pressão da gente se passar por um país branco, católico, evoluído, uniforme, né? E pra mim, assim, esse filme ele tem muita alegoria, que é outra coisa que eu gosto muito, né, em filmes, que é uma história de pano de fundo, mais objetiva, mas que tem um significado por trás, né? E que pra mim a igreja é quase assim, associada com uma imagem do que era aceitável o Brasil ser, né? O que era aceitável para o Brasil, né? Então a maioria das pessoas reais ficavam de fora dessa igreja, não entravam nessa igreja, e era selecionado as pessoas que entravam, que faziam parte, né, do que se identificava como o Brasil, né? E mesmo com essa miscigenação óbvia que existe na nossa população, né, e a origem da nossa cultura vindo de várias fontes, né, e principalmente muito pesada relacionada à África, né, essa cultura divina dos africanos escravizados, ela é considerada como se fosse demoníaca, que não é de Deus, ruim, negativa em todos os aspectos, né? Como aqui foi bem simbolizado no aspecto do candomblé, né? Então, para mim, ficou bem simbólica essa questão da igreja como se fosse o céu, o paraíso, né? E que o acesso àquela igreja era barrado por pessoas que nem deveriam ter acesso ao divino, né? Porque eram os padres ali, pessoas que tinham um preconceito muito forte com o brasileiro de forma geral, né? Então, eu acho que esse filme ele brinca muito assim com talvez uma coisa do descobrimento da identidade brasileira, né? Da dificuldade que o Brasil tem em aceitar quem ele é, né? A gente tem isso através da nossa história em vários aspectos, né? Dificuldade de aceitar que a gente foi um país que passou por a maior parte da história com escravidão, até mesmo você pegar a história recente, a questão da ditadura militar, em que a gente não aceita as coisas que aconteceram com a gente, né? E existe essa coisa muito forte de querer negar as nossas origens africanas, né? Eu acho que o filme ele fala muito nesse sentido da identificação do que é o Brasil, né? Então o padre, ele, não, a igreja católica é assim assado, chega uma pessoa que é o produto do Brasil, né? Que é o camponês simples, mora no sertão ali, e que a cultura brasileira é tudo junto, então pra ele era tudo a mesma coisa, e ele não é aceito, né? Então acho que eu acho que o filme eu interpreto assim porque o filme tem vários personagens. Daí tem o português, daí tem o pessoal ali da capoeira, do candomblé, e tem os jornalistas. Então o Brasil é essa mistura, e a igreja tava talvez num papel assim meio que isolado, meio que à parte assim do seu meio, né? Como se fosse até o formato ali da igreja parece até como se fosse uma espécie de castelo, uma fortaleza, né? E que as pessoas normais, os brasileiros, de fato, ficam de fora, né? Ficam de fora do que é o Brasil, né? Então eu acho que isso até ainda naquela época mais pra trás, ainda mais hoje, né? Mas hoje eu acho que a influência principal é americana, assim, né? Mas tinha essa questão muito de Europa, né? E a dificuldade em aceitar que nós não somos, nós somos de uma mistura de toda dos colonizadores, dos indígenas, dos escravos, né? E eu acho que o filme, pra mim, acho que seria o ponto principal, assim, agora, assim, imaginando na cabeça do diretor, né? Mas eu sinto que a história, ela pra falar principalmente da identidade brasileira, assim, né? Tanto que no final do filme todo mundo entra na igreja, ou seja, assim, na esperança que no final o Brasil aceite a sua composição, aceite sua história, né? Então aceite que a gente é essa mescla de histórias, de religiões, né? E que não se tem essa divisão, esse preconceito, né? Se for pensar assim, agora que você tá falando, né, de todos os personagens que aparecem no filme, se fosse pra ter uma pessoa realmente que tava cumprindo talvez todos os preceitos cristãos que deveria, né, era o próprio Zé do Burro, né, pensando assim, uma pessoa realmente honesta, que queria cumprir
na sua promessa, tinha uma intenção pura, assim, não queria se aproveitar de nada. Se você pensar de todos os personagens, ele era talvez o que tinha o melhor caráter, né, melhor pessoa, assim, cumprindo, né, tudo que talvez a própria igreja, né, gostaria que as pessoas fossem, né, Sim. ele tinha, só claro, talvez um pouco mais de inocência ali de, né, talvez não, enfim, né. Acho que é a ironia da história, né, de que... Às vezes a melhor pessoa acabou sendo restringida por questões burocráticas, no fim, né, assim, ou né, assim, enfim. E daí, no fim, acabou sendo quem sofreu, né? Em primeiro lugar, mesmo admitindo a intervenção de Santa Bárbara, não se trataria de um milagre, mas apenas de uma graça. O burro podia ter se curado sem a intervenção divina. Como, padre? Se ele sarou de um dia para o outro? E além disso, Santa Bárbara, se tivesse de lhe conceder uma graça, não iria fazê-lo num terreiro de candomblé, de macumba. Na capela do meu povoado não tem uma Santa Bárbara. Mas no candomblé tem uma Yansan, que é a Santa Bárbara. Não é Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa católica. O senhor foi um ritual fetichista. Invocou um falso ídolo. E foi a ele que prometeu esse sacrifício. Não, padre. Foi a Santa Bárbara. Foi até a igreja de Santa Bárbara que eu prometi vir com a minha cruz. E é diante do altar de Santa Bárbara que eu vou cair de joelho daqui a pouco para agradecer o que ela fez por mim. Muito bem. E que pretende fazer depois? Depois de cumprir sua promessa? Que pretendo? Ué, voltar para minha roça, em paz com a minha consciência e quite com a santa. Só isso? Eu acho que, assim, talvez, achei um pouquinho... Claro, eu acho que foi pra entrar no contexto ali, talvez essa questão toda da mulher dele, ela acompanhou, tinha essa questão de, eu sou a mulher, tenho que ir onde você vai, né, pensando assim, no casal em si, mas ela, não sei se foi alguma coisa que eu também talvez deixaria. Eu achei que de todos Talvez os sobrou. personagens, eu achei que essa história dela ir, daí se aproveitar, querer fugir, trair, enfim, isso talvez eu achei que foi um pouco além. Claro, foi importante ele estar acompanhado, mas eu achei que talvez se alongou um pouco essa parte que eu acho que... Eu acho que talvez serviu assim pra fazer um link com o outro cara que daí denunciou ele pra polícia, né? Talvez E também acho que talvez num papel de provação, né? Porque a esposa dele não queria estar lá, ela falou assim, já tá bom, chegamos aqui na porta da igreja, tá bom. E ele falou, não tá bom não, tem que entrar na igreja, sabe? Acho que talvez nesse sentido, mas eu concordo com você que talvez seja um aspecto ali que pode ter sobrado um pouco mais, né? Acabou alongando algumas situações, já tinha mostrado talvez uma cena, mas acabou repetindo várias vezes ela, daí a mulher do outro cara, né? Achei que talvez essa parte poderia ter simplificado um pouco mais. Acho que o enfoque nas outras personagens talvez foi o que acrescentou mais, assim. Sim. Talvez foi uma interação que não teve tanto benefício assim pra história como um todo, né? Mas como um mecanismo ali no final aconteceu as coisas que aconteceram, né? Um ponto que eu gostei muito do filme também, que é outra coisa, esse filme juntou umas 3, 4 coisas que me pegam, assim, é quando o filme passa quase todo no mesmo lugar, né? E é legal essa questão que ele filma a igreja de muitas maneiras possíveis, né? Eu fiquei curioso, assim, um dia que eu for lá eu quero visitar esse lugar, porque ele não fica cansativo olhar o filme, olhar a igreja. Mesmo passando no mesmo lugar, parece que a coisa vai se mudando ali. E também acho que até essa questão de se passar todo ele no mesmo lugar, a gente se sente como se fosse o Zé, né? A gente tá ali na porta da igreja e não pode entrar e precisa entrar. Você meio que tá com um espectador ali junto ali com ele, tentando entrar nessa igreja, assim, né? Eu acho que ficou legal, assim, esse negócio de focar só na igreja e filmar a igreja de várias maneiras e quase nunca sair de lá da igreja, né? Da espera dele, né? Da espera dele de dar certo, espera dele de conseguir cumprir a sua promessa, né? Eu lembrei agora um outro ponto que é até interessante, que é mais pro final do filme ali começa a vir gente pedindo milagres pra ele, né? Você lembra? Sim. Que é também algo que começa a movimentar pessoas, toda essa visibilidade que deu ali em Santa Bárbara, começa a atrair pessoas, vem ali, acho que de cadeira de rodas, pessoas querendo pedir milagres, já, né, fazendo essa associação dele como se fosse realmente como se fosse Jesus Cristo, né? Então, isso ainda deu mais visibilidade, mais pessoas movimentando ali, não só os grupos em si, mas pessoas também
buscando, né, essa salvação. Eu acho que pra mim esse aspecto que é muito único desse filme, ele mostra como uma pessoa simplesmente parada pode fazer muita influência no seu Bem intencionada. Bem ainda, intencionada, né? pode fazer pode fazer a coisa fervilhar ali, né? Sim. Das pessoas, isso só mostrando, né, de novo, assim, pra mim o aspecto de como ele representando a identidade brasileira e a revolta brasileira, revolta popular, né? E a igreja ali representando, né, a sociedade que estava imperando na época, né? Acho que esse embate, né, entre o popular e quem realmente toma as decisões ali, né? E só dele estar parado, ele acabou inflamando todo mundo, só de estar parado, né? Você vê que tava todo mundo já no ponto de ignição, realmente, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? Que é até esse aspecto místico, assim, que tem dessa parte de promessa, né? A pessoa fazer uma promessa. E eu fiquei pensando que, pelo menos a nossa geração, eu acho que não tem muito esse hábito de fazer promessas. Ah, não, vou deixar de comer isso pra ganhar aquilo. Se acontecer isso, eu vou fazer aquele outro. Eu tenho a impressão que a gente não tem tanto esse hábito, né? Já pessoas mais velhas, eles têm bastante, né? Tem bastante gente que tem esse hábito mais velho, assim. E principalmente eles levam muito, muito a sério, né? Então é um aspecto que eu achei interessante do filme que se traduz, né? E fiquei pensando também, né? Por que será que a nossa geração não tem muito esse hábito, né? Acho que talvez seja algo no nosso distanciamento desse aspecto divino, místico da vida, assim, né? Eu inclusive, né? Acho que a gente talvez se distanciou um pouco nesse sentido, né? De fazer uma promessa. E a lógica da promessa é um negócio interessante, né? Porque você pedir algo, só que para você ter esse algo, você tem que fazer algo, né? Grandioso, né? Que foi o que o Zé falou, né? Numa hora, assim, a mulher dele acho que falou assim, mas por que você não prometeu isso ou aquilo que era fácil, né? Ele falou, justamente porque era fácil. A minha promessa era uma coisa difícil de ser cumprida. Meu burro tava muito doente, tava muito mal. Então, pra eu poder pagar, eu tenho que fazer uma coisa muito grandiosa, né? Eu acho interessante essa ideia, assim. Sim. E também até o que surpreendeu quando ele começou a contar a história ali pro padre, falando, fiz uma promessa, daí quando ele contou que era um animal ali, né, ele só, como isso também é distorcido, né, porque pra ele era algo muito importante, talvez mais importante do que uma pessoa, enfim, né, e como isso também, até em alguns momentos, até se tornou uma chacota, assim, né, tipo, como se fosse, é irrelevante, ou como se fosse, ele quisesse realmente estar querendo aparecer como uma história meio doida, né, mas no fundo, ele via o burro como um membro da família dele, né. Sim, foi bonito, assim, né, pensar que ele realmente valorizava isso a ponto de fazer uma promessa nesse magnitude, realmente, né? Sim. Então, mostra mais uma vez o personagem que realmente, assim, acho que a gente se afeiçoa muito. O filme traz ele como uma pessoa realmente... O ator principal ali, né, que ele realmente matou a pau, assim, né? Porque é um personagem complexo, assim, né? Que é simples, mas ainda assim com muita fibra, né? Foi o Leonardo Villar que interpretou ele. Nossa, E carismático, né? Puxa, você quer que ele consiga, né? Eu acho que o filme ele é muito bom porque ele brinca muito com isso, né? Ele já começa do ponto ali e você quer que ele entre. É um negócio tão fácil, ele só dá 2 passos dentro, ele consegue. E teve que morrer pra conseguir entrar no lugar, né? Então, você vê como que a barreira ali física é pequena, porque é só uma porta, ele tá metros dessa porta, mas a barreira social, né, dele poder fazer isso era gigantesca, né? Teve que morrer e as pessoas carregarem ele pra dentro do lugar, né? Acho que isso daí é muito poético, né? Acho que esse filme, de forma geral, é um filme bem poético, né? Realmente. Que ele usa bastante alegorias, né? Uma coisa assim bem única mesmo, assim, né? Eu tava pensando assim, é claro, meu conhecimento é pequeno, assim, né, de filmes brasileiros, famosos, mas esse filme me surpreendeu muito, assim, eu entendo porque ele ganhou o prêmio, assim, né? Eu não vi os outros filmes da época, mas, assim, definitivamente é um bom filme, né? É um filme... E eu acho que mais do que isso, é um filme brasileiro, assim, né? Você sente que ele tem uma identidade muito própria, assim, ele fala muito... Mesmo assim, já passaram mais de 50 anos, né? Na verdade, é de 62, então mais de 60 anos, né? Mais de 60? Sim, Mais de 70? Ele tem... Não. Ó, a matemática. 62, 40, 61 anos. 61 anos, né? Isso. O cara fugiu da escola, fez a coisa. Mas 61 anos, né? Então o filme é... Porque assim, penso que ele é um filme realmente bem antigo
E ainda assim a gente encontra isso, né? A gente tem... O Brasil, acho que uma dificuldade grande nossa da gente poder progredir é realmente essa falta de identidade própria mesmo, às vezes, né? A gente... intolerância em geral também. Não falta de identidade, mas não aceitar a sua identidade, né? Querer ser outro país, assim... Talvez se deixar se influenciar por outras coisas acontecendo, né? Em vez de a gente buscar uma coisa nossa mesmo. Né? Querer padronizar tudo, né? Acho que o grande ponto do filme é que a história em si, ela é simples, né? Tipo, acho que o desenvolvimento do filme ali no mesmo local. Bem direto, mas né? ele é um filme muito complexo, assim. Acho que o personagem também, ele é bem complexo nesse sentido. Acho que ele conseguiu, assim, desenvolver muito bem essa parte dos personagens. E da história. Que é o traço de uma história boa, né? Que é uma história que na superfície é simples, Sim. né? Você pode falar em uma frase, era alguém que fez uma promessa de levar uma cruz pra dentro da igreja, só que o padre não queria deixar ele entrar. Sim. Assim, é bem curto, né? Mas as camadas que o filme vai tendo, né? E foi legal que a gente assistiu já faz um tempo o filme, na verdade, né? Desde que a gente fez, tava com vontade de fazer esse podcast, e você assistiu, você também ficou com vontade. E foi bom ter deixado um tempo, mas ele ainda continua forte, né? Ele ainda continua firme na memória, impactante, né? Principalmente o final, que eu não achei que ele ia morrer, né? Eu fiquei bem... Achei, assim, bem... realmente o filme teve a garra de mostrar uma realidade até um pouco extrema. Alegoria, assim, né? e na alegoria dele faz todo sentido, né? Sim, que ele tem mas aqui... me impactou, assim, eu não imaginei que seria nesse fechamento, assim. Então acho que ele realmente marca, né? Porque você... Poxa, vai indo ali, acha que vai dar certo, né? Mas ele morrer, acho que realmente o fim foi bem... É marcante, é um filme realmente que... E esse ponto também que... o jeito que ele filma, eu achei o jeito muito bonito, assim, as escadarias, tanto dessa cena final que ele vê de cima, assim, daí parece até um formigueiro ali, todo mundo se batendo, depois o formigueiro abre e tá ele morto no chão na escadaria. É muito bem filmado, né? Eu achei um filme muito, muito bom, assim, que pra brigar com os grandes filmes da história do mundo mesmo, assim, sabe? Eu achei realmente um filme excelente. Ele não deixa a cruz sozinha, né? Eu lembro de uma cena também, até o pessoal trazendo comida pra ele, porque, tipo, tinha a opção dele ir pro hotel, deixar a cruz ali, mas ele não podia abandonar, independente de tempo, enfim, ali, né? Vocês veem que realmente ele tinha, né, Eu acho que, assim, até a gente brinca, né, que eu já falei pra ti, né, que eu não gosto muito de filmes inspiradores, mas acho que eu talvez não gosto quando o filme é inspirador de forma, assim, muito óbvia, né. E eu acho que esse filme, pra mim, é muito inspirador, mas eu acho que daí ele é inspirador do jeito que me pega, assim, porque é uma maneira mais indireta, né, ele conta a história de alguém que realmente tinha uma ideia do que era certo e perseguiu até o final, né, nem que isso custasse a vida dele, ele estava disposto a dar a vida dele pra fazer o que era certo, né. Então é um filme que eu acho que ele bate bem nisso, né? Me lembrou de outros filmes também, né? Tem esses filmes, assim, no estilo de que... não sei se você pensa em algum, assim, de cabeça de cara, mas... filmes que o personagem principal é incumbido de alguma tarefa que não é fácil e ele persiste para conseguir, né? Conseguir fazer essa tarefa. Um filme bem bonito que eu lembrei, que é um filme do Kiarostami, que eu não sei se você lembra desse filme, que se chama Onde Fica a Casa de Meu Amigo, do meu amigo. Que ele tem que devolver um caderninho, Isso, que é um filme bem bonito, eu vou até olhar depois se tem em streaming, coisas do tipo, e daí vou deixar na descrição do episódio, mas é um filme que é um menininho da primeira série, não sei. O filme se passa no Irã, né? E ele acaba trocando o caderninho com um amigo, acaba ficando com o caderninho do amigo. Só que ele tinha uma tarefa que tem que entregar pro professor no outro dia. Só que o Piá mora, assim, muito longe da cidade dele. E o Piazinho vai tentar sozinho chegar na casa do amigo. E assim, a proporção pra dificuldade dele é gigantesca. Nem é uma coisa fácil, que ele tem endereço, ele acha que vai meio que exatamente. perguntando. É um filme muito bonito porque ele não tem endereço, ele não sabe onde que ele mora, mas ele tem a certeza de que é o certo a fazer, é devolver o caderninho do amigo, porque senão o amigo não vai conseguir fazer a tarefa, e daí vai ter problemas na escola, né? Então, outro exemplo bonito, né? Eu acho que esse estilo de filme de inspiração, então eu acho que eu gosto, né? Que é ter uma história simples, que não vai te forçar, assim, mas que você naturalmente vai entendendo o cerne da questão, né? De que você fazer o certo independente das condições, né? Claro que é muito mais fácil falar do que fazer,
Mas é outro filme que me lembrou nesse sentido também, né? Eu acho que relembra a gente, talvez, um pouco da bondade, assim mesmo, de pessoas que, apesar de ter um sistema que tenta corromper de várias formas, pessoas que se mantêm firmes, assim, né? Com a intenção mais pura, confiando nas coisas. Até essa inocência que a gente fala, né? Às vezes, que ele tinha ali, era porque ele acreditava realmente na bondade das pessoas, assim. Não queria ver o lado negativo, né? Então, acho que isso traz um ponto, assim, de saber que ainda existe pessoas, né? Assim, que têm integridade, né? Assim, acho que isso é legal, assim, de pensar, né? Num sistema difícil que muitas vezes é muito mais fácil parar, né? De fazer algo que acha certo pra se encaixar, ou pra agradar alguém, ou pra ter alguma vantagem, né? Ter pessoas que continuam firmes ali. Né? E você vê que legal, né? Que eu acho que esse paralelo foi bem interessante, né? Modéstia à parte. Mas aqui, tanto o Pagador de Promessas quanto Onde Fica a Casa do Meu Amigo, você vê que o personagem principal que tem fibra, assim, não é... ele é um grande empresário, ou é uma pessoa inteligentíssima, sim, ou é uma pessoa assim... Não, é uma criança de 7, 8 anos... E o outro é um camponês simples, né? Ali do interior da Bahia. Então, assim, você mostrando assim que essa parte é uma coisa muito de dentro daqueles personagens, né? Uma coisa que realmente faz parte do que é o personagem. Né? E às vezes a gente sabe que talvez o maior aprendizado é justamente para as pessoas que não têm todo o estudo, não estão na academia, estão ali vivendo a sabedoria da vida, assim, né? Tipo, as pessoas às vezes mais humildes que nos ensinam grandes lições, assim, grandes, né? Pela atitude mesmo, não só falando, né? Exatamente. Acho que o principal é essa integridade quando ela é mostrada, né? Não só na palavra, mas pela atitude mesmo. Sim. Polícia, vem aí. Fuja. Eu não matei, não roubei ninguém. Experiência própria. Com a polícia é melhor fugir que discutir. Vai, moço, a gente escolhe a cruz. E à noite ele leva a cruz pra Inhantã. Vamos todo mundo levar. Não adianta mais. A polícia tá aí, vão cercar a praça. Anda depressa, meu filho. Ai, meu filho, vamos, Zé. A Bárbara me abandonou, Rosa. Abandone promessa também. Não quer que você cumpra o prometido. Agora eu preciso ir até o fim. Ainda que não seja por ela. Nem que seja pra ficar em paz comigo mesmo. Bem, indo pro final aí do nosso podcast. Que nota que você daria pro Pagador de Promessas? Uma frase final e a sua nota. Não, acho que é um filme 10, assim. É um filme 10? mas fale uma frase de fechamento aí. Final, eu acho que assim, lembrar que existe, né, a pureza. Acho que talvez a mensagem que fica é a inspiração de como o caráter e a pureza de um homem realmente se manteve íntegro até o final, nem que isso te custou a vida deles. Então acho que inspirou nesse sentido de relembrar a pureza e o caráter de alguém. Eu acho que pra mim é uma nota 9, assim. Acho que eu só poderia ser um 10. Assim, eu fico meio assim de falar 10 porque pra mim o 10 é tipo os favoritos da vida, assim. Uhum. Mas eu vejo claramente esse filme em breve sendo eu reassistindo ele, sabe? Então acho que, não, vai lá, eu não vou ficar me segurando. Eu vou dar nota 10 pra esse filme também, eu adorei, achei um filme muito bom, assim. Acho que é um dos fortes candidatos aí do ano aí, pra melhor filmes aí que o podcast assistiu, né? E acho que é um filme bem isso, assim, acho que eu não gosto que a Julia sabe bem, eu não gosto de filmes inspiradores, assim, muito óbvios. Mas é engraçado que eu acho que esse filme é um dos filmes mais inspiradores que eu já assisti, assim, no sentido de você ser uma pessoa perseverante no que você acredita, isso na linha superficial do filme, e no subtexto, né, falando bastante sobre a cultura brasileira, sobre a dificuldade do brasileiro aceitar o brasileiro, né, então por isso todo esse conjunto torna ele um filme muito único e um filme excelente, né? É bem marcante, assim. Muito, né? Principalmente aí tudo que vai levando até o final, assim. Acho que é o final que acaba fechando, assim, que você realmente é surpreendido, assim, né? Exatamente. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigado por ter escutado até aqui esse podcast, Pagador de Promessas. Então, só relembrando quais são as nossas redes sociais, Ju?
o Instagram é @cinemagril. Vão acompanhando que vai ter bastante coisa aí nos próximos dias. Para de ficar prometendo aí. Não, vai ter aí o Olhar de Cinema, fazendo uma pequena divulgação. Quem não conhece, né, é um festival que tem, e a gente vai assistir alguns filmes, já estão comprados ingressos também. Então a gente vai postando algumas coisas. Eu acho que 2 que, vamos ver se vai ter podcast ou não, né? Que é o Gianni Dilma, que é um filme, acho que até, não sei se eu comentei com você, né, que tem acho que é uma revista que dá pra falar, né? Que se chama Seeing Sound, que é composta por diretores ao longo do mundo todo. E todo ano eles fazem uma votação pra votar quais são os melhores filmes da história. Não sei se eu te contei isso. E geralmente é um filme, né? E esse foi a primeira vez que mudou o filme e foi o Gianni Dilma. E daí vai ter no festival, né? Então vai ser bem legal, porque é um filme difícil de achar, não tem nenhum streaming. E no festival também foi homenageado ao Cronenberg, né? Então, que vocês já estão cansados de ouvir falar bem dele aqui, né? Então a gente vai assistir também o Existence, que é outro filme difícil de achar dele. Então vai ser interessante. Talvez tenha um podcast deles aí. Então vocês podem estar acompanhando aí esses filmes novos, que a gente vai pôr uma coisinha ou outra que a gente tá assistindo ali pelo Instagram, né? Os stories, tudo. Se quiserem dar uma olhada na programação também, acho que é um festival legal, que é algo daqui, né? E depois vocês contam também se tiver alguma indicação, né? Acho que é legal tá compartilhando ali no Instagram. Se vocês quiserem também, dá pra mandar um e-mail aí pro nosso gerente no podcastcinegril@gmail.com. E também aí, se vocês, né, da plataforma, acho que a maior parte escuta no Spotify, mas se vocês têm alguma outra plataforma também, tem algumas coisinhas que dá pra interagir, mandar uma mensaginha por lá e principalmente avaliar, né, tanto na plataforma que vocês têm ali, dá 5 estrelinhas. E seguir também, né, dá pra você seguir no Spotify. Isso ajuda bastante a outras pessoas terem acesso a esse episódio, né. Então, eu agradeço muito se você puder fazer isso, ajuda muito o podcast, ajuda muito eu e a Ju, né? E eu tava pensando também, né? Além disso, né? Veja aí, acompanhe os episódios do Drive Thru, né? Conte pra gente o que você acha deles, né? Acho que foi uma tentativa, que eu tava conversando com a Ju, da gente fazer uns episódios menores, né? E tentar manter o podcast acontecendo. Até peço desculpa porque eu não estive tão... com o cronograma tão certinho, porque às vezes é difícil, né? Tem mais trabalho e tudo, né? Mas esse podcast continua mais vivo do que nunca, às vezes através de outras maneiras, né? Então episódios curtos foi uma maneira que eu consegui. E eu lembrei também que nossa, é bom ver filme brasileiro pra dar uma variada, né? E eu fiquei pensando que esse podcast, daqui a pouco a gente já chega no episódio 30, a gente já tem mais de 6 meses, na verdade, né? De duração. E me lembrou que a gente fala de filmes brasileiros, tem 2 episódios particulares que a gente fala de filme brasileiro, né? Um é o episódio 13, Os Fabelmans e Rio 40 Graus, que foi um filme que eu achei excelente. Esse filme, Rio 40 Graus, é o filme mais antigo do que O Pagador de Promessas, é um filme de 52, se eu não me engano, e é um filme excelente, eu adoro esse filme. E, inclusive, que eu acho que é meu episódio favorito do podcast, olha que peso, mas que é o número 19, o Edifício Master, que é um documentário que eu acho que, não digo que é meu filme favorito brasileiro, mas eu gostei muito de fazer o podcast. Eu achei que foi um podcast, modéstia à parte, que eu achei um bom podcast. Não sei se você escutou esse, João? Escutei, daí eu fiquei curiosa e vi o filme, né? Então, se alguém... É bem legal, assim, realmente é um filme eu acho que vale a pena assistir, assim, né? É um documentário mesmo. Eu não tinha assistido com o Gabriel, mas daí acabei ouvindo o podcast, fiquei curiosa e acabei assistindo, né? Então vale a pena, se vocês tiverem, né, a curiosidade, acho que vejam o filme primeiro e depois vão lá no episódio 19. Até nessa linha aí, né, tem uma lista da Academia Nacional de Cinema, né, dos 100 melhores filmes brasileiros, né? O Pagador de Promessas tá em número 9, né? Tem alguns filmes que eu vi ali da parte superior, a gente pode tentar ver os outros, né? Nossa, tem que ver o número 1, quem que é? Então, o número 1 é Limite, é um filme de 20 e poucos, 30. Só que é um filme bem antigo e é difícil de achar também. E tem outros filmes também do Eduardo Coutinho, que é o diretor do Edifício Master, acho que é o 2º ou 3º, que se chama O Cabra Marcado pra Morrer. Tem no Globo, esse daí tá... Acho que eu gostei do estilo dele. A gente pode seguir numa
numa linha aí de vez em quando, assim, uma vez por mês, ter um dia brasileiro aí, falar do cinema brasileiro. Porque tô gostando muito, tô pegando bastante gosto, né? Eu tô ansiosa pra ver o filme novo que vai sair bem quando? lembrado. Você chegou a ver quando Não tem data de lançamento ainda, né? Nossa. Que é o Kleber Mendonça Machado, né? O diretor aí de Som ao Redor, Aquários e Bacurau. Agora, né, teve Cannes, e ele levou o filme dele, se chama Retratos Fantasmas, que é um documentário. E não tem data certa pra sair. É uma coisa, eu não vou prometer, porque eu tô percebendo que quando eu prometo, às vezes até meio que dá um azar. Porque esse podcast em si, eu prometi já faz, acho que umas 2, 3 semanas que eu tô... Mas tá acontecendo? Mas assim, atrasou mais do que eu queria, né? Queria ter falado antes dele. Mas a gente tem ideias aí de talvez fazer um especial e falar dos 3 filmes dele e depois ir no cinema ver o Retratos Fantasmas e falar, porque valorizar diretores aí proeminentes aí brasileiros, né? O diretor do... Agora eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas o diretor do A Vida Invisível, foi um filme legal que a gente viu 2 anos atrás. Ele também fez um filme em Cannes, mas daí a produção é americana, mas ele foi o diretor e falaram bem desse filme. Eu vou caçar aí, quando se for passar no cinema no Brasil, a gente pode falar também. Pra tentar valorizar, né, as pessoas daqui, né, então... bem lembrados. Então, acho que é uma coisa que o Kleber Mendonça Machado definitivamente vai aparecer aqui. Ele apareceu no episódio os melhores filmes de 2022, né? Que Aquários ficou em 4º lugar, se não me engano. 4º lugar? Eu não lembro agora. Agora a ordem, realmente não. 2º lugar? 4º? Não, acho que ele ficou em 3º lugar. Acho que ficou nos top Ficou 3. no pódio. O 3º lugar, filme que eu mais gostei de ver. E é meu filme favorito dele, né? Então a gente talvez tá pensando... Bacurau eu gostei muito também, eu quero reassistir. A gente tá pensando em fazer uma retrospectiva aí. Daí aquele episódio de 2 horas, assim, né? Vamos falar com carinho de cada um dos filmes, até pra gerar uma expectativa pro último, né? Mas eu queria reassistir todos. Não estraga o material pro episódio futuro. Então tá bom. Fechamos então? Fechamos. Palavras finais? Mais alguma coisa? Acho que é isso. Isso aí. Boa semana. Boa semana, pessoal. Boa semana.